Entrou, né? Aê! Entrou, entrou. Foi. Foi, deixa eu ver. Deixa eu ajeitar aqui. Tá um pouquinho atrasadinha a tua imagem, cá. E Aí. aí, tá me ouvindo bem? Tá tudo certo? Tô te ouvindo, só que a tua imagem congelou. Estranho. Pra mim tá normal aqui. Tá normal? Bom, então vamos tocar. Tá. Coisas da tecnologia, todo mundo fazendo live, enfim. Então, esse horário das 7 horas é um horáriozinho meio disputado, né? Então, a É, gente fica meio... Vamos que vamos. vamos lá. Pessoal, sejam bem-vindos à live hoje de fonoaudiologia com cirurgia ortognática. Qual que é a relação aí que tem da cirurgia ortognática com a fono, tá? Antes de qualquer coisa, vou apresentar para vocês a Camila, a doutora Camila, tá, gente? Ela é fonoaudióloga, ela tem mestrado, especialização e doutorado na área, especialista mais em voz, né? Me corrija se eu estiver errado, tá? É isso Mas mesmo. além disso, ela fez várias outras formações também em motricidade oral. Enfim, ela também tem um canal no YouTube, gente, altamente super mega bombado, tá? Sigam ela, que é o canal Cá Me Disse. Que por sinal, né, Cá, eu vou explicar pro pessoal de onde veio o link, né? Da onde eu conheci a Camila, né? Eu fiz um vídeo sobre mewing, que é uma técnica que o pessoal estava fazendo justamente para ficar com o rosto mais quadrado, mais definido, né? E no vídeo eu cito a importância de consultar um fonoaudiólogo para esse problema, né? E aí ela fez um comentário lá, né, Ká? Foi, não Foi. foi? Isso, O e Mili aí... nos uniu. Exatamente. E aí a gente começou a conversar e a gente fez também uma entrevista juntas. Eu fui lá no consultório da doutora Camila e a gente conversou bastante sobre o mewing, né? A gente desmistificou um pouquinho essa parte da visão cirúrgica e da visão, né, fonoaudióloga dessa parte toda do mewing. E tem coisa nova depois para fazer lá, viu, Camila? O pessoal tá Puxa, inventando precisamos agora... fazer um vídeo. Sim, o pessoal tá inventando agora um novo aparelhinho para ficar com o rosto quadrado que se chama Jaw Size. Depois a gente vai conversar sobre isso aí, viu? Vamos, o pessoal adora um aparelhinho, né? Adora inventar uma coisinha, né? Impressionante, São as impressionante. receitas mágicas para qualquer coisa que exista. Exatamente. Cara, eu não tô te vendo, assim, eu realmente tua imagem congelou, mas assim, tô te ouvindo normal. O pessoal tá Será que eu ouvindo bem? O pessoal tá vendo e ouvindo bem, será? Queria que será eles que eu fui dessem... congelada ou a imagem que tá ruim? Não, tá congeladinha a tua imagem. O pessoalzinho, deixa eu só pedir pro pessoal se eles estão ouvindo e vendo a gente bem. O Qualquer pessoal que tá aí, coisa, Max, qualquer coisa eu saio e entro de novo, que às vezes vai. pode ser, vamos fazer isso, cara, Vamos melhor, tentar? melhor. Deixa eu Vamos sair tentar. aqui e a gente já volta. Que eu gosto de ver você, mulher, pelo amor de Deus. Ah, então, não dá pra conversar sem eu Não estar dá. aparecendo aqui, né? Tem Peraí, uma, eu tem já vou uma, sair e tem já uma volto. fotinha. Beleza. Aí, pessoal, o pessoal não tava vendo mesmo, né? Ela vai entrar e sair de novo. Vamos fazer isso. A gente escolheu o horário eu escolhi o horário mais concorrido do negócio, mas é que 7 horas é um horário bem bom, né? Convenhamos, é aquele horário que você tá meio assim, na preguiça ali, tá ali de boa, né, gente? Então, ai, vamos lá, vamos de novo. Agora vai. Beleza. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo e vendo bem? Voltei. Tô Aê, viva. agora sim. Foi, né? Agora sim. Foi Então, sim. tá bom. Bom, belezinha. Pessoal que tá aí, tá? Vamos que vamos. Quem for paciente já vai, assim, se você for paciente e tiver já alguma dúvida, já vai mandando aqui pra gente, tá? Já vai escrevendo que a gente já vai vendo, tá bom? Pode ser que surjam dúvidas no decorrer da live, mas vão escrevendo, tá bom, gente? Enquanto isso, assim, essa live é muito bacana, Camila, vou ser bem sincera, porque eu tenho muitas dúvidas que eu mesma quero tirar, tá? Vambora. Porque a fono é uma área muito interessante, assim, realmente é muito correlata, né, com a nossa área, e acho pouco explorada, né, principalmente do ponto de vista dos cirurgiões, né, então tem várias coisinhas aqui que vão ser muito interessantes. Eu vou começar com a primeira delas, que é o seguinte, gente, quem já me acompanha, quem me segue no meu canal, sabe aí o que é uma deformidade dento-esquelética, mas eu vi que tem bastante gente nova, talvez até que seja, né, vindo do seu canal também, que eu vou explicar um pouquinho o que é um problema dento-esquelético, tá? Pessoal, Legal. é assim, basicamente uma deformidade óssea, é um problema, um nome meio feio, né? Não liguem, mas é um problema ósseo de desenvolvimento dos ossos da face que faz com que a sua mordida e sua face, por consequência, não seja harmônica e não tenha uma função, principalmente uma função adequada.
tá? E aí, só para vocês entenderem um pouquinho os termos que a gente vai usar, o classe 2 é o paciente o quê? Que tem a mandíbula, que muitas vezes não se desenvolveu adequadamente. Então, a mandíbula não desenvolveu o suficiente para que a mordida encaixasse. Então, é o caso do paciente ter a mandíbula para trás, tá? Vocês usam muito esse termo, a mandíbula para trás, que aí vocês entendem bem, tá? A mordida fica mais funda e a sensação é que o seu queixo é pequeno, tá? É isso. O classe 3 é o oposto, tá? Então, ou porque sua mandíbula cresceu demais, ou porque os ossos de cima, que é a maxila, não se desenvolveram adequadamente, você fica com a mordida também, né? Disfuncional, digamos assim, uma mordida não adequada, onde a mandíbula fica pra frente. Então, é o caso, gente, eu vou ter que citar um exemplo aqui que todo mundo vai lembrar, é o goleiro Cássio, tá? O Schumacher, tá bom, gente? Que é o quê? A mandíbula pra frente e acaba também não encaixando os dentes adequadamente. O que isso tem a ver com a fono, né? Então eu já vou, assim, de cara perguntar para Camila. Camila, eu percebo que, assim, decorrente dessa má oclusão, tá? Que é decorrência do mau desenvolvimento dos ossos, a gente observa o quê? Eu observo um escape de ar e uma má dicção mesmo, os pacientes têm dificuldade para falar. E eu comecei a observar isso principalmente porque eu tenho feito alguns vídeos do paciente antes da cirurgia e depois da cirurgia. E o paciente, inclusive, vê esse vídeo, é bem bacana. Inclusive, até acabei de postar um depoimento. Se você travou aqui pra mim. Ai, travou? Voltou? Fechou. Voltou. Fechou. Então, é bem bacana. Isso, o próprio paciente, ele vê ele falando antes da cirurgia. Então, a expectativa dele e tal, não só essa questão emocional da expectativa, mas também o que eles notam muito, e eu também tenho notado muito, é a mudança na fala. Gente, muda demais quando a gente consegue encaixar os dentes, consegue colocar os ossos na posição adequada e dar realmente esse encaixe dos dentes. E aí, uma dúvida que eu tenho, né? Quais são os fonemas, o que altera, né, nesse quesito de fala, na deformidade dento-esquelética classe 2, que é a mandíbula para trás, e depois na classe 3, que é a mandíbula para frente, e se tem diferença, cá? Você percebe se tem diferença de um para outro? Tá, vamos lá então bater esse papo, né? Max, primeiro, muito obrigada. Agora que a gente conseguiu a conexão aqui, muito obrigada por esse convite. Eu tô super feliz de estar aqui falando para a sua audiência. Eu vi que tem alguns aqui do meu Instagram também que estão acompanhando. Teve até um inscrito meu que falou, olha, eu tenho isso e não sabia. Então vai ser muito importante também para o meu público de trazer essa conscientização a respeito dos aspectos da face, né? Porque às vezes a gente fica atrás só da dicção e não sabe o porquê daquele problema da dicção, né? Então essa conversa vai ser super importante aqui também para mim e para as pessoas que me acompanham. Obrigada mesmo. Essa parceria que sempre tem rendido bons frutos. Sucesso, né, Max? Sim. Muito sucesso, sempre. Muito bem. E falando sobre as alterações dento-esqueléticas, quando pensamos em alterações dento-esqueléticas, pensamos nos ossos, obviamente, mas precisamos lembrar que também temos músculos aqui na face, né? E esses músculos todos, eles ficam alterados em função dessa própria alteração, né? E são músculos que participam não somente da nossa fala, mas de todas as nossas funções estomatognáticas. Então a gente ainda vai falar sobre isso, mas eu já tô puxando, porque assim, às vezes a gente fala só da dicção, mas tem outras coisas, né? Então temos a respiração, a sucção, a mastigação, a deglutição e a fala, as expressões faciais, a mímica facial, né? Então, pensando que nós temos toda uma alteração de toda uma estrutura do aparelho fonador que é responsável por essa produção dos sons, entende-se que podemos ter aí alguma alteração, obviamente, na dicção, porque a maneira como está acontecendo o encaixe desses dentes está alterada, vai levar a uma alteração da posição de língua, posição de lábios, e isso vai mexer na produção sonora. Porque as consoantes, né, o que mais acontece, o escape, que tem as mudanças que eu vou falar, as consoantes são esses fonemas que eles necessitam de algum obstáculo em um ponto específico do nosso aparelho fonador para poder acontecer, né? Então, basicamente, nós temos pontos articulatórios. Por exemplo, eu preciso de contato de lábio com lábio para fazer os sons bilabiais. P, b, m. Eu preciso estar com isso aqui alinhado para fazer. Se eu tenho uma alteração nessa relação, eu já vou ter algum grau de alteração ou distorção desse som.
Outro Sim. exemplo, eu preciso utilizar lábio em contato com dente para fazer, por exemplo, faca, vaca. Então, F e V, ó, é lábio inferior com dente superior. Se eu tenho, por exemplo, já puxando, né, o classe 3, que está com o queixo lá na frente, ele já vai ter uma alteração na maneira de trazer esse contato para fazer o som. Porque senão não sairia o F, não sairia o V. O que acontece? Quando nós temos essa alteração nas arcadas dentárias, o indivíduo ele acaba fazendo o som da maneira como ele mais se aproxima da articulação que deveria ser, que deveria acontecer ali. Então ele faz ou compensações, ele faz distorções, isso é bastante comum porque ele precisa se adaptar com a estrutura que ele tem. Então geralmente quando nós temos uma alteração dentoesquelética, nós temos algum grau de alteração na produção desses sons, especialmente nos sons cujo ponto articulatório envolve o contato mais direto ou mais indireto de lábios e língua com os dentes. Sim. Porque esse dente está alterado. Então, se eu venho aqui, em vez de eu fazer, eu posso fazer uma articulação invertida. Né? Então, tem várias compensações que eu realizo aqui. Agora, nós temos um som que ele é o mais, assim, que até quem é leigo percebe quando existe a distorção, que é o famoso SZ, né? Quando a pessoa fala o ceceio, a língua presa ou a língua solta, que é quando tem uma protrusão de língua entre os dentes na hora de produzir esses sons, que seria... Sim. Né, que aí entra um pouco no que você trouxe para mim com relação ao escape. Por que a gente vê um escape nesse som? Porque para fazer o som do S, eu preciso ter o contato desses dentes com a minha língua lá nos alvéolos dentários, lá atrás, lá dentro. Sim. Então, é assim que eu faço S. Agora, se eu tenho alguma alteração entre as minhas arcadas dentárias, eu vou ter mais espaço. Né? E aí esse espaço, por exemplo, uma mordida aberta. Vou falar um exemplo mais clássico aqui. Eu tenho os dentes aqui na frente, eles não fecham. Eu estou usando termos bem, assim, simplificados para poder igualar com todo mundo que está aqui, tá? É isso mesmo. Leigos e não leigos, né? Então a gente vai adaptando a fala. Então olha só, mordida aberta. Eu tenho muito espaço. Eu precisaria que esses dentes estivessem juntos para fazer o som do S, encaixado. Não tenho. E eu tenho que fazer uma fricção, porque isso aqui não sai S. Então o que o indivíduo faz? Ele joga a língua, eu ter a mordida aberta já abre o espaço para ter a protrusão de língua. Então esse indivíduo vai jogar para cá e fazer aqui. E aí ele já não está fazendo com ponta de língua, ele faz com dorso, porque é o caminho que ele conseguiu fazer. Senão não sairia o som. Que ele se adaptou. Né? E aí ele acaba fazendo... Esse som do S e o Z, ele é bastante frequente no classe 3, especialmente quando tem essa vinda muito grande da mandíbula. Né? Da protrusão muito, porque... essa língua está o tempo todo nessa região, está mais espalhada no solo da boca, e aí vai ter mais espaço entre os dentes para essa língua vir. Camila, essa língua do classe 3, ela é uma língua mais hipotônica ou não necessariamente? Gente, essa língua hipotônica diz que é uma língua mais fraca, tá? Ela é uma língua necessariamente mais... Geralmente é uma língua mais... E no classe 2 também, ou é mais no classe 3? Se a gente for pensar na maneira geral, toda alteração dentoesquelética vai alterar o nosso esquema intraoral, e isso vai mudar, vai fazer uma modificação intraoral que vai atrapalhar a produção dos sons, vai mexer na posição da língua, na mobilidade, no tônus. Então alguma alteração a gente pode ver, que pode ser mais ou menos compensada dependendo do grau, dependendo de como que está essa arcada. Também não dá pra gente generalizar tudo, né? No classe 2 também pode acontecer esse escape. Aqui a gente não consegue imitar não quando consegue, tá pra trás. Aqui pra frente a gente consegue, mas aqui não. Em menos, não é sempre que acontece. Por quê? Porque apesar da mandíbula estar mais para trás, ainda assim ele consegue tocar lá nos alvéolos dentários, dependendo de como tiver. Mas eu tenho bastante afastamento de lábios, por exemplo.
Então, Não, e uma esse coisa paciente... uma coisa que acontece muito comum no classe 2 é justamente a incompetência labial e ele tem que forçar para fechar. Exatamente. E aí, pessoal, pessoas que estão assistindo, se vocês se identificam com isso, se você tem que forçar a sua boca para fechar, preste atenção. Pode ser que você tenha um problema dentoesquelético, tá? Já são alguns sinais, exatamente. Então, o classe 2, ele tem um lábio mais incompetente mesmo. Por quê? Porque não tem o selamento, tem mais dificuldade, enfim. E aí, na produção desses sons, por exemplo, os bilabiais vão ser difíceis para o classe 2. Que é o pá, ba, ma. É o pá, ba, ma, que eu tenho que fechar aqui. Eu não vou nem tentar, porque eu tenho uns probleminhas aí, né, cara? Então eu vou passar um fiasco aqui, tipo, a doutora... Essa parte a gente pula. A gente pula essa parte. Essa parte a gente pula. Mas é muito interessante. Então, e aí, o que pode acontecer muitas vezes? A gente tem, por exemplo, esse classe 2, que tem essa retrusão de mandíbula. Depois você faz essa correção... E ele vai continuar com a musculatura precisando ser trabalhada muitas vezes. Ele pode sair falando pá, ba, ma. Muito mole, muito flácido, e ele tem que fazer a força para conseguir selar. Camila, se o paciente fizer cirurgia ortognática e não fizer fono depois, ele tem justamente essa questão da língua hipotônica, toda essa alteração de musculatura associada, né? E após a cirurgia ortognática, por a gente dar condições desse arcabouço propiciar uma fala melhor, né? Ele vai acabar desenvolvendo uma fala melhor ao longo do tempo? É uma coisa que a musculatura se readapta ou não? Assim, necessariamente a gente, como é que posso dizer? A gente precisa de um guia mesmo, né? Que é, no caso, o trabalho do fono. Como é que funciona isso? Vai ter essa adaptação sozinha? Não? Como que é? Depende de cada caso. Depende de como está essa arcada dentária, até antes, obviamente, né? Como é que essa pessoa, como que ela se adaptou nessa vida toda que ela passou até o momento, tendo essa articulação dessa forma, né? Essa arcada. E depende também do tipo de... Falando sobre a dicção especificamente, sobre a articulação dos sons, depende do tipo de fonema. Viu? Porque olha só, alguns fonemas eles podem ser corrigidos pela própria cirurgia. Quer dizer, não é que a cirurgia corrige o fonema, mas a cirurgia dá condições para a pessoa conseguir fazer aquele fonema, né? Agora, alguns fonemas eles exigem mais precisão articulatória e mais amplitude articulatória. Então, se o paciente, se essa pessoa ela não está com a mobilidade, com um tônus muscular adequado para fazer aquele novo comportamento muscular, sozinho pode ser que ele não consiga. Que é o caso justamente do SZ. Esse aqui. Então, o que acontece? Fazer o som do S, fazer o som do Z, quem está aqui com a gente pode falar o S longo, falar casa e tenta perceber como é que esse som acontece dentro da boca. Ó, sapo, como que você realiza a ponta da língua, onde é que fica e tudo mais, porque aí você vai perceber como é importante, como a precisão articulatória desse som é mais refinada. Então, dificilmente você, num SZ, que era feito assim, o paciente vai conseguir só colocar para dentro da boca, porque essa língua ela vai estar com o dorso mais alto, essa língua vai estar mais espalhada na boca, vai ter toda uma alteração do posicionamento da língua dentro da boca. Então depende. Obviamente que em alguns casos, em alguns sons, nós temos melhoras espontâneas. Então, o que é interessante? Qual que é o grande pulo do gato aí na questão fonoaudiológica? É o fonoaudiólogo conhecer esse paciente antes. Isso que eu ia te perguntar, exatamente. Porque então, detectando, né, o que tem de problema, no caso, antes, já conseguiria guiar o pós-operatório. Seria isso? Sim. Porque o que acontece? O pré-operatório, para o fonoaudiólogo, a gente não vai fazer a terapia fonoaudiológica pré. Até porque alguns posicionamentos musculares... Nós temos um acompanhamento, mas eu não vou sair dando exercício para esse paciente antes. Isso era uma dúvida minha. Se você já prescreve algum exercício antes, para já ter algum tipo de fortalecimento de musculatura perioral antes da cirurgia. Você acha isso válido ou não? Precisamos avaliar caso a caso. Caso a caso, porque, né? Porque dependendo de como tiver essa arcada, eu não vou conseguir nem
prescrever o tipo de exercício. Tá. Porque se eu preciso, por exemplo, de um vedamento labial e esse paciente ele não, simplesmente não tem isso ainda. Não tem. Não veda. Então, para que eu vou forçar? Ele pode gerar outras compensações, então isso não é produtivo. Né? Mas é importante a fonoterapia pré, para quê? Para a gente favorecer uma melhor reorganização neuromuscular para o pós-cirúrgico. Perfeito. Outra questão, é importante a gente conhecer antes esse paciente para fazer todo esse mapeamento de como que está essa musculatura, se ela está mais firme ou se está mais flácida, se ela é mais robusta, se ela é mais delgada, se esse indivíduo ele tem essa musculatura coordenada ou não, se existe alguma sobrecarga funcional, ou se existe algum problema de postura tanto cervical, postura de cabeça e tudo mais, como também postura de lábios, de língua. Então também fazemos esse mapeamento para ver como é que está essa musculatura antes, para que depois eu consiga fazer uma reavaliação e ver o que sobrou para eu fazer no pós. E ainda uma terceira questão importante no pré é toda a fase de orientação e de esclarecimento com relação à função. Aí sim a gente tem um trabalho muito importante, porque eu vou já trazer para esse paciente alguns mecanismos, mostrando para ele alguns padrões musculares que ele vai, depois do pós-cirúrgico, ele vai ter que readaptar e vai ter que ter um novo padrão. Né? Então, se a gente for pensar do ponto de vista proprioceptivo, o pré-operatório é muito importante, porque eu já vou dar essa informação para esse paciente, né? Então essas informações, elas vão contribuir para que os impulsos sensitivos, quando a gente enviar esses impulsos, quando forem enviados para o sistema nervoso central, eles ajudem a instituir um novo sistema proprioceptivo desse cliente, desse paciente. Porque desorganiza tudo, né? Então a impressão que dá... A impressão que dá quando a pessoa acaba de sair é que ela não sabe mastigar mais, ela não sabe deglutir mais, não sabe falar, não sabe fazer mais nada. E é exatamente isso, viu, pessoal? Assim, vocês até ficam meio chateados comigo depois da cirurgia ortognática, porque realmente tem que reaprender mesmo, né? Tem que readequar toda essa musculatura, lábio. A gente observa, Camila, assim, pacientes que têm uma incompetência labial prévia, depois a gente percebe que fica um residual da incompetência, então tem que fazer muito trabalho muscular de musculatura perioral para realmente ter depois um selamento adequado, né? Porque às vezes a gente até fala assim, nossa, doutora, você colocou meu osso no lugar, mas eu continuo com sei lá, um sorriso não legal, por que meu sorriso tá assim, né? E às vezes a gente percebe, olha, e é caso, assim, de Camila ter que mostrar foto, olha, tá tudo certo, ou então, assim, que é muito comum também, casos de assimetria, né? A gente observa que existe, isso é uma coisa também que eu queria abordar muito com você, acho que a gente nem, mas é muito bacana, porque... Vai ter que ter mais uma live. Com certeza. Pacientes que são assimétricos, eu percebo que às vezes tem um lado que é mais encurtado que o outro, e essa musculatura não funciona da mesma forma. Não funciona. E assim, gente, não tô falando só de assimetria grande, tá? Eu tive um caso recente de uma pequena assimetria, uma alteração de Kant, que é essa alteração do plano oclusal, leve, pequena, e ela tinha uma alteração de sorriso, onde eu fiz a cirurgia, tava tudo lindo, maravilhoso, e a paciente falando, tá torto. Tá torto. E assim, coisa de eu ter que ir lá e falar, ó, não está, a parte óssea não está. Agora precisamos ver a parte realmente muscular. A função está, exatamente. Né? Exatamente, a parte e musculatura de mímica também, né, Camila? A gente observa muito isso. Muito. Sim. E algo que é importante aqui da gente mencionar é que assim, a gente falou sobre o primeiro assunto, que é o que vem à tona quando se fala em fonoaudiologia nessa área, é a dicção, né? Sim. Mas foi aquilo que eu falei no começo da nossa conversa. Todas essas outras funções, elas envolvem esses músculos. Então, para eu falar sim, mas também para eu respirar, para eu mastigar, para eu engolir, para eu sorrir, fazer a mímica facial. Então, não adianta nada eu tentar reorganizar a minha fala, esse S que tá com a língua para dentro, tá tudo certo, se eu não mexo nesse outro lado. Então, o que pode acontecer também? Isso é verificável no pré-cirúrgico. A gente olha esse paciente, vê como é que é a função, vê como é que ele mastiga. Se tem uma assimetria, por que está assimétrico? Será que ele mastiga mais de um lado do que do outro? Se ele mastiga mais de um lado do que do outro, eu vou ser muito mais forte onde eu mastigo mais.
Então, a minha Sim. musculatura ela vai ser mais forte, eu vou ter uma movimentação, uma rotação melhor desse lado, esse lado aqui vai ficar mais verticalizada, a minha mastigação. Então, Sim. eu preciso verificar essa questão da simetria para entender também qual que é o correspondente muscular daquilo. Uhum. Né? E aí no pós a gente consegue trabalhar isso, né? Só que no pré eu já posso orientar esse paciente da mastigação Bacana. bilateral, de como que eu tenho que manter a minha postura de lábio, postura de língua, quando eu mastigo, quando eu engulo, quando eu estou em repouso, né? Então a gente começa um trabalho de propriocepção, um mapeamento, propriocepção, toda essa orientação, para depois a gente ver o que sobrou, né? E eu já conheço esse indivíduo para poder dar continuidade ao trabalho funcional. Então a gente tem que ter um treino funcional. O paciente come comigo, ele engole comigo, a gente muda Sim. tipos de consistências Bem e legal. vamos reaprendendo a mastigar dessa forma. Sim. Camila, em relação à fonoterapia pós-operatória, qual seria um tempo bacana, assim, geralmente utilizado para a gente indicar para vocês, fonoaudiólogos, após a cirurgia ortognática? Por que eu pergunto isso? Porque, por exemplo, na fisioterapia, eu encaminho meus pacientes para iniciar uma drenagem linfática no 3º dia logo, já, né? Na fono, quais são os critérios que você precisa? Obviamente, claro, abertura de boca livre, eu imagino, né? Sim. Que a abertura de boca já tem que estar, então o paciente já não vai mais poder estar bloqueado, tá? Pessoas, a gente tem que usar, às vezes, um elastiquinho para deixar o paciente bloqueado. Isso, quem determina por quanto tempo vai ficar bloqueado ou não é o cirurgião. Em cada caso, também é individualizado a quantidade de bloqueio, o tempo de bloqueio e o tipo de bloqueio, tá? Existem ainda alguns raros casos que a gente tem que bloquear com fio de aço, mas é muito difícil mesmo. A maioria fica no elástico e muitas vezes o paciente consegue tirar e colocar o elástico para comer. Mas eu acredito que nesse período ainda não seja um momento bacana, né, Camila? Tem que esperar passar essa fase de elasticoterapia, que seria aproximadamente o quê? Com 15 dias, onde ele consegue tirar e colocar o elástico com mais facilidade, né? Sim, o que você acha? A gente, olha só, nós temos dois pontos importantes. Né? Eu até assisti a sua live com a... Como é que ela chama mesmo? Doutora Margarete. Foi excelente da fisioterapia e até algumas questões que vocês abordaram com relação ao trabalho da fisioterapia, eu nem vou entrar muito aqui, porque o que acontece? A fono também pode atuar no pós-operatório imediato. Por quê? Porque nós também fazemos trabalho de sensibilidade e mobilidade nesse momento. Então, eu nem vou entrar muito nessa questão. A fono ela pode trabalhar na diminuição do edema, também pode realizar a questão da drenagem. E aí a gente vai focar então a pessoa pode perguntar, então por que existe fisioterapia e fono? Não, são focos diferentes, a gente vai voltar o foco para a função. Né? Mas como você já conversou isso com a doutora Margarete, e foi uma conversa excelente, e vocês já trouxeram bastante essa questão toda do edema, do pós-imediato, então a gente não entraria tanto nisso. Mas a fono, ela pode, em conjunto com a equipe profissional, a gente já pode no imediato trabalhar a sensibilidade. Então a gente vai trabalhar essa sensibilidade com estímulos gustativos, táteis, dependendo, à medida que vai liberando também do buco, obviamente. Né? A fase do bloqueio intermaxilar, a gente trabalha é mais limitado mesmo. A gente, quando trabalha, é mais a sensibilidade, relaxamento, postura, um pouco de postura de lábios, um pouco de postura de língua, dependendo do paciente. Agora, depois disso, a gente manda bala, né? Então, quando a gente tem essa abertura de boca melhor, então já vamos trabalhar a movimentação de mandíbula, já vamos trabalhar a mastigação, a deglutição. Depois que liberou do bloqueio, a gente já consegue começar. E aí a gente vai reintroduzindo gradativamente as consistências alimentares, porque vai fazer parte também do treino funcional, sempre em contato com o buco para poder ter essa conversa também. Mas aí sim, a gente vai entrando bastante com essas funções, trabalhando tônus, trabalhando mobilidade, trabalhando o posicionamento dos órgãos fonoarticulatórios em cada função aí, e obviamente trabalhando a fala, né? E se tem sequelas sensitivas também, a gente tem essa questão de estimular também. Tudo que está relacionado à face, a fono faz, tá? Lembrar que é fonoaudiólogo que trabalha com a motricidade orofacial, porque a nossa área é bastante extensa, né, em termos de subiáreas. Então, para esse trabalho específico é quem trabalha com motricidade.
Com abertura de boca também, Camila. A abertura de boca, vocês também acabam trabalhando dentro da motricidade oral. Também. Ou não? Também, né? Também. Trabalha também. Tá. Trabalha, porque aí a gente já vai sempre voltar para esse foco da função também, né? Sim. E deixe-me perguntar aqui, gente, é tanta coisa interessante, né? Eu tinha uma pergunta aqui que tava... Tava vindo. Tava ali. Eu vou abrir também pro pessoal, tá, gente? Que a gente já tem meia hora de live. Abro pras dúvidas, tá? Já vão mandando aqui as dúvidas pra gente, tá bom? Que é um assunto extremamente interessante. Camila, eu tava com uma dúvida, devia ter anotado. Daqui a uma pouco dúvida ela bem vem. interessante. Ela vem, com certeza. Mas sem dúvida, assim, algo extremamente importante, né? Porque essa coisa da fono e da físio, realmente ela se... Acaba que, assim, a físio acabou fazendo um pouco de motricidade oral. É isso, então, Camila, que acabou acontecendo? A físio, ela pega mais a readequação desse músculo, né? A gente pensa nessa readequação do músculo voltado para a função. Então, eu já vou trabalhar como essa pessoa vai mastigar, como ela vai posicionar a musculatura perioral, intraoral, o que ele precisa fazer ali. E tem um ponto... pode falar. Pode falar. Essa coisa de liberação miofascial, por exemplo, que o físio faz de soltar realmente, soltar fibrose, toda essa parte, também é feita pela fono? Não. Eu costumo deixar para o físio, porque eu acho que realmente o físio faz muito legal esse papel. Que aí já entra todo aquele pacote de quando ele já começa a drenagem. Então, essa parte de soltar, isso aí é uma escolha profissional minha, né? Mas eu conheço fonoaudiólogos que fazem também. Tá, é interessante eu saber, justamente porque a gente, assim, é da mesma forma que na odonto, na medicina existem áreas que às vezes acabam se interpondo, por exemplo, o implante, né? É uma área que tanto o implantodontista faz como o cirurgião bucomaxilo faz, né? Então a gente às vezes acaba... E quem não é da área se confunde, acha né? que, será que eu vou pra físio? Será que eu vou pra fono? Mas no fim das contas, Max, olha, a gente trabalha muito bem juntos. Toda a equipe. Sim. Inclusive, a Margarete falou assim, quem é ela? Quero saber e tal, porque ela se interessou justamente para começar a trabalhar junto, porque é bacana, que legal. Porque tem áreas, né, de atuação que justamente eles vão até ali, né? E eu sou muito dessa opinião de uma equipe, né, de justamente entregar excelência para o paciente, né? Para mim essa é a minha máxima, meu princípio básico, de entregar excelência para o paciente. E para isso, obviamente, eu não posso querer abraçar o mundo, eu não vou conseguir fazer tudo, nem mesmo que não adianta. Se existe um profissional que estudou para aquilo, teve uma formação naquilo, é óbvio que o resultado dele vai ser infinitamente melhor do que qualquer pessoa que queira ali, não, mas eu vou dar um jeito, vou tentar fazer, ou eu passo, por exemplo, assim, eu passo um exercíciozinho tal, XY, gente, não tem como comparar com a atuação de um profissional que é formado naquilo, né? E perde-se muito tempo com isso também, né? Sim, quando você não tem um objetivo muito claro. Ela tá ali, ó. Ela tá ali, a Margarete. Tá aí? Que bom. Então pronto, Margarete, ó. Eu te prestigiei na semana passada, você tá aqui com a gente. Obrigada. Que legal. Olha, surgiu uma pergunta interessante do Rudolf. Gagueira e ortognática, tem alguma relação, Kai? Eu passo para você responder. Olha, a gagueira, ela tá mais relacionada com a organização da fala, né? Óbvio que ela pode ter alguns correspondentes no corpo, mas a base da gagueira é em como você se organiza para falar. Então é um pouco diferente. É independente de você ter ou não. Você ter alguma questão da ortognática e alguma alteração dento-esquelética pode prejudicar ainda mais o seu quadro, né? Você pode ter mais tensões também, mas não parte da ortognática para você ter gagueira. São origens diferentes de distúrbios. A gagueira, ela vem de uma origem central? Isso? Sistema nervoso central ou não? Né? Tá. Tem vários estudos, tem várias vertentes, nós temos também uma correlação com a psique, enfim, mas são outros aspectos que vão trazer para o corpo algumas compensações. Mas são outras águas, né? São outros mares. Tá. Exato. Mas, de qualquer forma, se o paciente, ao meu ver, minha visão, tá, gente? Se o paciente tem a gagueira já detectada, né, antes mesmo da cirurgia ortognática, ao meu ver, procure um fonoaudiólogo, né? Sim, tem tratamento. Sim.
A mesma coisa para neutralizar o sotaque aqui também, né, Camila? O Gabriel acabou de perguntar. Eu acho que cai na mesma, né? Pode falar um pouquinho mais sobre Agora, isso. se você tem alguma alteração dentosquelética e você quer neutralizar o sotaque, então quando a gente pensa em neutralizar o sotaque, tem várias questões, tanto articulatórias como da modulação da fala. Se você já tem alterações nos órgãos que fazem esse contato, né, para poder fazer os pontos articulatórios, fica muito mais difícil. Sim. Porque aí vai ter som que você vai tentar fazer e vai ser difícil de você conseguir. Por exemplo, esse R de São Paulo, que muita gente quer ter, R, porta, em vez de porta, porta, esse R aqui, ele é muito difícil, é um som muito sutil, depende que a língua esteja bem posicionada, tenha uma boa mobilidade, e se eu tenho alterações de face, eu vou ter alteração também. Se eu tenho alteração de arcada, é muito difícil eu fazer esse R. Sim. Interessante a dúvida dele, né? Teve uma outra pessoa que perguntou aqui, ó, existe um período específico para o paciente ser encaminhado para a equipe de fono pré. Peraí. De 1 a 3 meses a gente já consegue. Porque vamos fazer todo esse 1 a 3 meses antes da cirurgia, né? Então, Camila, 2 deixa eu só te meses perguntar. a gente já consegue. Deixa eu te perguntar uma coisa que talvez seja importante. Durante o preparo ortodôntico cirúrgico tradicional para a cirurgia ortognática, o que significa isso? Tirar as compensações dentárias, né? Então, se o paciente ele é um classe 2, naturalmente acontece o quê? Inclinações dentárias de compensação. Tô falando isso para o pessoal entender também, para os pacientes entenderem, tá, pessoal? Vocês usam um aparelho antes para tirar essa compensação, aumentar essa discrepância, para que depois na cirurgia eu consiga colocar e ganhar mais movimento. Durante esse período vão ter movimentações dentárias. O fato de ter essas movimentações dentárias na análise pré-operatória da fono pode influenciar? Pode influenciar porque mexe na função também. Também. Então o ideal seria esperar o mais realmente próximo da cirurgia. Sim. É avaliar caso a caso mesmo, sabe, Max? Porque em algumas situações a fono já pode entrar enquanto o tratamento ortodôntico aí está acontecendo. Né? Mas é importante a gente ver quando esse paciente está mais estável em termos de dentição, para poder a gente conseguir fazer essa avaliação. Tá, eu acho melhor. E depois reavaliar mesmo, senão, porque muita coisa muda nesse período todo, né? Não, com certeza. E até assim, pensando na minha atuação, tá, gente? Eu acho que realmente, assim, eu encaminharia em que momento, né? Quando esse aparelho, ele tá pronto para justamente ir para a cirurgia. A gente chama de que o aparelho está pronto, né? A boca está pronta para ir para a cirurgia. Sim. Mesmo porque, Camila, assim, a questão da quantidade de bractes, né? A gente deixa um aparelho, assim, o aparelho que vai para a cirurgia ortognática é um aparelho especialmente preparado para isso. Então, além do bract, né, que tem volume na boca, a gente coloca um fio, o ortodontista, no caso, usa um fio retangular de um calibre maior, às vezes usa-se um outro fiozinho de aço, que a gente chama de fio de amarrilho, amarrando esse fio no bract. Então, ou seja, as bandas que vão lá atrás nos dentes. Então, assim, a boca fica realmente bastante volumosa. Isso também influencia, não influencia? Influencia. Tudo isso vai mexer na própria percepção desse paciente. Já começa por aí. Né? Começa por aí. Então, realmente, a avaliação da entrada do fonoaudiólogo é bem caso a caso. Mas, quando ele estiver o mais pronto possível, a gente entra para poder fazer essa pré. E o próprio buco, ele pode também, independente desse momento que entra o fono, o buco ele pode estar atento a alguns sinais, né, quando ele recebe esse paciente. Sim, perfeito. Né? Então ele pode observar, por exemplo, quando você está avaliando esse paciente, como é que está a língua dele? Será que é uma língua que é muito espalhada? Essa língua é muito volumosa. O que é mais visível é uma alteração de fala. Será que ele tem uma alteração de fala? Será que essa alteração de fala ela está bastante relacionada com essa questão que ele está apresentando aqui? Então, o seu olhar, quando você recebe esse paciente, já também te dá um norte de se você vai mandar para fono, quando você quer mandar para fono. Ainda mais depois dessa conversa que a gente está tendo aqui, né? Será que essa língua está ocupando muito espaço? Será que esse paciente, eu estou observando algumas compensações articulatórias, alguma hiperfunção? Esse paciente tem hiperfunção de mento? Enfim, esse é o primeiro olhar que você pode ter para ele, para que ele depois venha para mim para uma avaliação formal. Sim. Camila, uma queixa bem comum de vários pacientes, e pacientes que já fizeram cirurgia ortognática, talvez, que eu vi que tem alguns aqui que já fizeram, relatam, tá? O paciente era respirador oral,
tá? Incompetência labial, enfim, e relatava dormir de boca aberta. Né? A gente coloca os ossos na posição, a gente estabiliza, a gente equilibra os terços da face, fica tudo no lugar e o paciente ele continua dormindo de boca aberta. Opa, isso é uma questão de sistema nervoso central ou é uma questão realmente de propriocepção muscular mesmo? Eu realmente vou ter que criar uma sinapse nova ali para o músculo entender que ele precisa ficar fechado. Como é que funciona isso? Ele, além dele ter que entender, são as duas coisas. Além desse músculo ter que entender que ele tem que estar fechado, esse nariz ele não estava sendo utilizado, certo? Então ele precisa fazer. Agora tá. E ele não entendeu ainda que tá. Ou deveria estar. Deveria estar. Né? O que vai acontecer? A função habitual desse paciente é respirar pela boca. Então esse nariz ele está hipofuncional. Por mais que não tenha obstrução, tá tudo certo. E temos várias questões aí. Primeiro, essa questão habitual. Precisamos trabalhar, reorganizar essa propriocepção. E segundo, a gente tem que fortalecer a musculatura. Porque muitas vezes esse selamento labial não está acontecendo porque o lábio está flácido. No classe 3, por exemplo, o lábio inferior ele é invertido. Porque ele vem para frente. Ele é invertido. E o lábio superior é super incompetente, ele é mais curto. Então, como é que o paciente vai fechar com uma musculatura que está desse jeito? Então, não tem sustentação. E aí, se a boca abre, a respiração que já não está habitualmente no nariz, ela vai acontecer pela boca também. Então, por isso que eu friso tanto que não adianta a gente entupir paciente de exercício se eu não dou para ele a função. Mesmo quando o paciente... Porque quem é aqui dos meus seguidores, eles vão reconhecer na fala que eu vou dizer agora, mas pessoal que vai atrás de fono é louco para fazer exercício. São os loucos de exercício. Quer saber de exercício, qual exercício que vai resolver a minha fala, qual exercício que vai resolver a minha voz, certo? E não adianta. Não adianta eu encher esse paciente de exercício isolado. Então ele sair fazendo... Ele sair fazendo... Não adianta, se ele não leva isso para função. Se ele faz isso e à noite ele vai continuar aqui, porque ele não aprendeu a respirar direito, porque ele não usava esse nariz. Não adianta a gente fazer esse monte de exercícios e na hora da mastigação, por exemplo, eu ter um paciente que compensa mastigando aqui na frente, e aí eu faço um uso muito intenso de musculatura perioral, forçando, eu pego aqui o abaixador aqui do lábio, e eu faço isso, né? Não adianta eu dar exercício e esse paciente mastigar de um lado só, porque do outro lado não tinha contato, por exemplo, ou tinha, sei lá, falha dentária, alguma coisa, e esse músculo está mais fraco. Então, na terapia fonoaudiológica, nós trabalhamos a adequação da posição habitual de mandíbula, de lábios, de língua, quando eu estou em repouso, onde é que tem que estar a minha língua quando eu estou em silêncio, onde é que tem que estar a minha língua quando eu engulo, quando eu mastigo, e também a gente trabalha nas funções, né? Toda a questão da respiração, então a respiração ela vem desde todo um trabalho de hidratação, higienização nasal. Nós também fazemos a melhora da aeração nasal. Então eu faço massagem circular para poder aumentar a circulação, melhorar toda essa parte sanguínea e linfática. Nós fazemos a estimulação do modo nasal. Então a gente realmente vai fazer esse paciente voltar a respirar pelo nariz. Um exemplo de prática que nós podemos fazer de inspiração nasal é você pede para pacientes tampar uma das narinas, vedar uma das narinas, inspirar de um lado, tampou. Olha que interessante, gente. Por sinal, calma, tem que fazer um comentário agora, porque assim, eu tô a louca da yoga na quarentena, assim, né? Eu virei a yoga girl. Delícia. Eu não fazia com tanta frequência, fazia uma vez ou outra na academia, mas realmente eu comecei a descobrir. E eles têm um exercício exatamente desses, de intercalar a questão de respiração. Mas, Camila, deixa eu te perguntar um negócio.
a respeito de válvula nasal, por exemplo, quem tem deficiência de válvula nasal, tem alguma melhora com esse tipo de exercício ou não? A gente precisa necessariamente encaminhar para um otorrino para fazer a cirurgia, porque isso, a minha visão, quando eu detecto alteração de válvula, e aí, dentistas, queridos, se vocês estão assistindo, cuidado com as alectomias por aí, tá? Vocês podem realmente causar uma impacção da função nasal complexa, e é uma cirurgia de difícil retorno, tá? Então, assim, já me posicionando, eu sou contra a alectomia realizada por dentista, porque muitas vezes a gente não tem essa avaliação do nariz. Eu tô tendo essa visão porque eu tô dentro de uma instituição que eu estou dentro do departamento de otorrinolaringologia, então minha visão tá ampliando, graças a Deus, né? E eu comecei a observar muito essa questão de deficiência de válvula nasal, Camila. E aí, como você falou isso, eu fiquei pensando, será que tem alguma melhora com esse exercício? Não. Tem? Precisa passar primeiro pro otorrino para poder fazer essa avaliação. Não dá. Tá. Tô com você nessa. Não dá só com exercício, não. Tá. Gente, deficiência de válvula, pra quem não sabe, é assim, ó. Claro que é assim, né? Se você fizer o teste forçado e puxar com muita força, praticamente todas as pessoas vão colabar, tá? Aqui a parte mole do nariz. Mas tem pacientes que, ao mínimo esforço inspiratório, essa região aqui, ela colaba, tá? Isso é incompetência de válvula nasal. É um problema funcional nasal que você realmente precisa procurar um otorrinolaringologista para tratar, tá? E a fono, ela pode entrar também, quando a gente pensa em função, para poder fazer o treino do tipo respiratório. Aí não é nem mais um modo só. O modo é nasal, oral ou misto. Mas o tipo respiratório é quando a gente trabalha uma respiração mais profunda, mais lenta, mais diafragmática, que a pessoa consegue expandir essa região e aí não puxa o ar de forma que você colabe. Tá, que legal. Tá? Então, tem todo um trabalho respiratório que nós podemos realizar, mas isso é sempre em conjunto. Não dá pra fazer, a fono não trabalha sozinha. Não. E, gente, por favor, assim, né, os tutoriais também é complicado, né, Camila? Eu acho, assim, acompanhamento com um profissional, gente, é imprescindível, pelo amor de Deus. Não dá, Camila? Porque não é receita de bolo. Não né? Então, a gente vai toda fazer um reequilíbrio, uma reeducação, que não é somente funcional, mas também é estético. Se a pessoa ela chegou até você querendo fazer uma cirurgia ortognática, um dos objetivos dela, eu acredito que seja para fins estéticos, não somente funcionais, mas temos a estética aí. E se você pensa e investe tanto nesse procedimento, por que não investir na continuidade dele para você manter essa estética? E quando nós não trabalhamos adequadamente as nossas funções orais, nós podemos ter um comprometimento na estética, porque a maneira como eu mobilizo essa musculatura, eu posso trazer compensações em alguns grupos musculares e posso, o que traz rugas, marcas de expressão. Então, se a gente está falando de estética, vai querer fazer isso? Aquele exemplo que eu dei mais cedo, da pessoa mastigar aqui na frente, e segurar, eu posso gerar um monte de ruga aqui. Exato. Ruga aqui no orbicular, a gente pode gerar vincos nessa região. Mesma coisa a pessoa que engole, tendo que fazer um esforço maior perioral, porque essa musculatura não está bem adequada, a língua não está posicionada no lugar correto. A pessoa quando vai engolir, vou até dar um exemplo aqui. Ó, que legal. Gente, tá sensacional essa live. Pessoa que faz isso para engolir. Então, a língua deveria fazer esse papel da deglutição. Posicionando atrás dos dentes superiores da maneira adequada e levando, fazendo a ejeção dessa água. Isso também vale para sólidos. Então, se a pessoa está precisando fazer essa contração de orbicular, mento, e faz isso, eu já estou fazendo uma hiperfunção aqui que vai ter um comprometimento na estética. Eu vou gerar ruga mais rapidamente nessa região. Aquelas rugas de código de barra, tá, gente? Pra quem não dá. Já vai ficar prontinho para ser vendido. Tenho mais uma perguntinha, temos 10 minutinhos, vamos aproveitar. Tem uma pergunta bem interessante. Por exemplo, a gente sabe que para você mudar um hábito, são 60 dias. Isso já comprovado, né, na literatura. 60 dias para você mudar um hábito. Na questão muscular, por exemplo, eu tenho o hábito de colocar a língua numa posição diferente. Isso também vale? Porque assim, ó, você vai começar a acompanhar o paciente né, no pós-operatório, no pré, no pós, tem esse trabalho todo sendo feito. Por quanto tempo isso precisa ser feito? Segue essa regra da mudança de hábito dentro de 60 dias? Como funciona? Olha só, então, a gente vai depender muito do paciente nesse momento. Então, o comprometimento do paciente
é um dos grandes fatores para o sucesso da terapia fonoaudiológica. Não somente na motricidade, como qualquer outro aspecto. Nós precisamos automatizar esses novos comportamentos musculares, essa função, né? E se o paciente não treina, uma vez por semana com a fono, 40 minutos, não vamos conseguir chegar lá, né? Em geral, um processo terapêutico de sucesso aí a gente pode ter por volta de 12 sessões. A gente já consegue ver... espaçadas do pós. No pós, geralmente eu faço uma vez por semana. Dependendo do paciente, há uma necessidade de fazer 2 por semana, dependendo do comprometimento. Mas uma vez que ele está comigo na semana, o resto da semana é com ele. Então, para que realmente tenha essa mudança de hábitos, eu preciso dar condições para o meu hábito mudar. Aqui no caso, a gente dá condições com treino muscular. Então, se eu não trabalho tônus, não trabalho mobilidade, eu não vou dar conta da função. Então, essas coisas elas precisam acontecer juntas. Aqui eu expliquei meio que separadamente, mas na vida real vai acontecendo tudo junto, né? A gente trabalha mobilidade, trabalha tônus e trabalha função. Então, esse conjunto que o paciente ele vai levar o aprendizado para casa, se a gente tem um trabalho legal, a gente tem aí por volta de 10, 12 sessões, a gente já vê respostas muito boas. Alguns casos pode demorar um pouco mais quando a gente pensa em distúrbios articulatórios que são mais severos. Né? Mas dependendo do caso, a gente já consegue. Pensando por esse ângulo, realmente vai acabar sendo mais ou menos dentro desse período de mudança de hábito que é estabelecido. Porque eu imagino que você não consiga, em uma sessão, abordar todos os problemas, de repente, que aquele paciente tem, né? Exatamente. E aí você precisa ir aos poucos. Ele não tem nem maturidade para chegar. Exatamente. Tá, perfeito. Até na cirurgia ortognática, o pós-cirurgia, a gente precisa desse tempo, né? Então não é na primeira sessão que eu vou conseguir já trabalhar com consistência de alimentos. Eu tenho que sensibilizar antes, eu tenho que fazer estímulo. Então a gente também tem que conseguir respeitar esse prazo da própria musculatura. Sim, perfeito, perfeito. Excelente, e se eu faço o pré, eu tenho um pós mais rápido. Tem essa, né? Com certeza, com certeza. Boa pergunta. Já me perguntaram isso também. Inclusive assim, né, Camila? Acho que esse é um assunto bem interessante, porque assim, falaram, por exemplo, do Fred Mercury, né? O Fred Mercury era um baita classe 2, né, gente? Vocês não viram ainda, tá bom? Os dentões dele lá pra frente, além do classe 2 realmente verdadeiro, ele tinha uma inclinação dos dentes bem importante. E ele tinha dentes a mais, né? E dentes a mais, exatamente, tinha dentes a mais. Eu li também sobre isso. E aí falaram, né, que o Fred Mercury não operou, né, parece que tem um negócio assim, não foi atrás de tratamento dentário, na verdade, nem vou cogitar cirurgia ortognática, né, mas ele não foi atrás de tratamento dentário justamente porque poderia mudar a questão da voz. Camila, é bacana, interessante esse assunto. Sim, eu não sei se no caso dele mudaria, porque tem toda uma questão de talento. Acho que a voz artística, ela é envolta de várias outras questões da expressividade e tudo mais. Mas pode alterar a ressonância da voz, porque você muda o espaço onde essa voz está ressoando. Né? Então, quando você muda o tamanho da caixa amplificadora ali, né? O tamanho da caixa amplificadora. Então, nós temos mudança assim. Legal. No caso, então, para uma pessoa que, por exemplo, trabalha com a voz, ele é cantor ou alguma coisa assim, seria algo de se avaliar, né? Seria, mas nesse caso, olha, eu posso colocar minha mão no fogo que geralmente a cirurgia vem para o bem. Porque está muito desorganizada essa estrutura. Né? Então, você vai abrir alguns espaços, você vai estreitar a mão desse paciente. Então, para cantar, eu preciso respirar bem. Para falar bem, eu preciso respirar bem. As coisas estão muito ligadas. Então, na maioria dos casos, há uma melhora nos aspectos vocais, quando bem treinado, especialmente. Super interessante, gente. Olha, arrasou. Gente, temos mais 5 minutinhos, mais últimas perguntinhas. Voou essa live, hein? Não, foi muito legal, gente. E olha, muitas dúvidas bacanas e que, inclusive, assim, eu também gostaria de tirar, que era justamente essa questão de fonema, a respeito do classe 3, classe 2, que é uma coisa que a gente não encontra facilmente, né? Porque justamente não é na nossa área, né? Pessoal, como é que vocês estão aí? Mais alguma dúvida? Aproveitem! Olha, essa live tá incrível. Eu vou deixar ela, eu vou tentar salvar ela, tá, gente? Teve uma live aí que eu perdi. Ave Maria. Mas o pessoal tava me perguntando também se ia estar salvo.
Vai salvar. Eu vou salvar, só que eu tenho que editar essa live depois para deixar ela no formato YouTube e a gente vai colocar ela no YouTube sim, tá? Ah, que Então, legal, legal, quem legal. não... Vou deixar lá, Camila. Então, quem não me segue, tá bom, gente? Me segue lá no YouTube também, canal Doutora DRA Maximiana, tá? Malisca, não tem outra, só tem com esse nome. Então, já segue, porque essa live vai ficar lá, tá? E claro, vai ficar aqui no Instagram. Quem por for 24 horas, da minha audiência aqui, ó, é só entrar no meu canal também. Na playlist Cá Entre Nós, que é a playlist de convidados, tem um vídeo sobre Mewing com a doutora Maximiana. Então, se você não encontrar ela na rede social, dentro do meu canal tem também. Então, facinho de achar. Tá certo. Camila, tem 4 minutinhos. O William perguntou quais as técnicas mais comuns que a fono utiliza para sensibilização. Sensibilização. Ele está falando mais com relação ao nervo. Essa aqui é a questão do nervo. A sensibilidade orofacial no pós, né? Logo depois que eu falei. Isso, nós né, trabalhamos, sim, nós trabalhamos. Nós trabalhamos com estímulos sensório-motores, intra e extra-oral, a gente pode trabalhar com odores, nós podemos trabalhar com texturas, com temperaturas diferentes, com sabores. Então, por exemplo, a gente faz bochecho de água morna e água fria, para poder dar o contraste. Eu pego uma área que está com sensibilidade alterada, a gente trabalha o quente e frio, em regiões com alteração de sensibilidade. Podemos trabalhar também, por exemplo, estímulo tátil. Eu vou passar um algodãozinho, depois eu vou passar uma bucha mais áspera. Tá? Dentro da boca também, a gente tem alguns equipamentos que a gente coloca, usa gelo, usa outros sabores. Então, todo esse trabalho de sensibilidade, a gente faz uma reorganização funcional por meio de informações aferentes sensitivas. Então, a gente utiliza esses tipos de estímulos. Ó, a Geisa perguntou, pacientes com disfunção temporomandibular, com desvio de linha média, pode realizar a terapia para relaxamento do tônus muscular? Não vejo contraindicação, é meu ponto de vista, tá? Cirúrgico. Camila pode responder. Também não, pode fazer. Inclusive, o fonoaudiólogo, ele vai avaliar também essa questão temporomandibular. Exatamente. E aqui a Júlia perguntou sobre mordida cruzada pode gerar assimetria facial. São problemas esqueléticos distintos, tá, Júlia? Você pode ter uma mordida cruzada e não ter assimetria, você pode ter mordida cruzada e ter assimetria, mas uma não causa a outra, tá? A gente tem outros problemas aí que podem levar à assimetria, mas não necessariamente à mordida cruzada, tá bom? São entidades separadas, digamos assim. Gente, 2 minutinhos, já vou encerrando a live. Camila, obrigada, foi uma live sensacional. Foi fantástica, assim. Também adorei, aprendi muito. É muito legal, porque eu realmente desconheço, assim, alguém que tenha dado essa importância para a fonoaudiologia dentro da cirurgia bucomaxilofacial, uma live assim, eu nunca tinha visto, pelo menos. Como eu volto a falar, para mim é extremamente importante esse relacionamento multiprofissional, tá? Obrigada por mais lives, assim, e eu também tenho... Tem um programa meu que eu tenho aqui lá no YouTube, que é o Maxi Pergunta, que você tá precisando ir lá também, a gente vai continuar. Tem que passar essa quarentena logo pra gente poder acabar todo esse período pra gente fazer mais vídeo, né? Com certeza. E mais uma vez, obrigada, Camila. Foi muito bom mesmo. Muito obrigada pelo espaço. Pessoal, espero que você tenha aproveitado. Acho que foi sensacional. Muito bom. Camila, obrigada, viu? Obrigada, Max. Foi ótimo. Adorei. Beijo, gente. Beijo pra vocês. Até mais.